Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados à mídia e ao jornalismo nesta era da ultraconexão. Você pode acompanhar nosso programa pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta, e também pela Rádio Câmara 105,3 FM. Na TV, Sala de Imprensa está no ar todas as quintas-feiras, às 13 horas. E na rádio, todas as sextas, também às 13 horas. Nós também estamos no YouTube, no canal da TV Câmara, @TV e Rádio Câmara Salvador. E lá você encontra todas as edições do nosso programa e pode não só assistir, como compartilhar, curtir, comentar, deixar sua opinião, que vai ser um prazer recebê-lo e tê-lo interagindo com a gente. Ou tê-la, né? Hoje nós vamos falar sobre os desafios da rádio na era digital. Esse veículo que por muito tempo foi protagonista da comunicação de massa do país, já teve sua existência ameaçada algumas vezes, mas continua aí firme e forte, cumprindo seu papel perante uma audiência gigantesca. Para falar sobre o tema, convidamos uma expert em rádio, que é a jornalista Silvana Oliveira. Silvana é gerente de jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia, media trainer, palestrante, já foi diretora da Band News FM, gerente de jornalismo da TVE, apresentadora da TV Band Bahia e também âncora e repórter da Rádio Metrópole. Silvana, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ser uma conversa assim deliciosa. A gente falando de rádio, eu acho que todo mundo se apaixona. Bem-vinda. Muito obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite. Vamos começar com uma pergunta assim muito básica. A TV, quando ela surgiu em 1950, todo mundo dizia que ela ia extinguir o rádio, né? Que o rádio acabou e agora é só TV e tal. Isso não aconteceu. Depois veio a internet, ela se popularizou no Brasil e aí a conversa voltou, né? Não, porque agora não tem mais TV, não tem mais rádio, agora é só internet. E sempre as pessoas especulando isso, mais uma vez, isso não aconteceu. E, surpreendentemente, né, saiu uma pesquisa no final do ano passado, da Inside Rádio 2022, uma pesquisa da Kantar Ibope Mídia, você deve ter visto, e ela mostrou o seguinte: 83% da população brasileira ainda tem o hábito de escutar rádio todos os dias, e 3 a cada 5 ouvintes escutam todos os dias, por uma média de 3 horas e 58 minutos por dia, ou seja, são quase 4 horas de consumo de rádio no Brasil todo, por 85% da população. A maioria dos ouvintes ainda consome o meio pelo aparelho comum, enquanto 26% o fazem através do celular. E muitas vezes a gente tem a impressão contrária, né? A gente acha que é o celular que está protagonizando, mas a maioria ainda tem o seu radinho para ouvir em casa, ou no trabalho, ou no carro. E aí, assim, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso da rádio, assim, que muita gente já subestimou e já achou que ia morrer, já decretaram a morte do rádio tantas vezes e ele continua aí com tanta audiência? O rádio fala para uma pessoa só, né? Eu acho que esse é um dos mistérios do rádio e uma das fundamentações do sucesso. Quando a gente pensa na televisão, a gente imagina que uma família, 2 ou 3, 4 pessoas vão estar assistindo aquela novela, aquele jornal, aquela série. Quando a gente pensa em rádio, a gente sabe que a gente está falando para uma pessoa especificamente. Cada ouvinte se sente um. E eu acho que isso fez com que, com um pouco mais de 100 anos, né? A gente fez 100 anos de rádio em setembro do ano passado, foi em 1922, imagine aí. A primeira rádio, a primeira veiculação de rádio aqui no Brasil, isso fez com que em 100 anos a gente mantivesse esse contato. Sem contar que é necessário também que a gente saia um pouco da nossa bolha, né? Porque estar em Salvador, quando a gente fala assim, aquele rádio, isso é pra gente. Tem ouvintes, por exemplo, da Rádio Sociedade, a gente tem uma penetração grande no interior, que continuam ouvindo o mesmo radinho de pilha lá dele, para ficar antenado nas notícias. E muita gente ouve rádio também, pelo celular, dentro, por exemplo, de transportes de massa, dentro de metrô, né? Isso no país inteiro. E muitas pessoas acompanham rádio pelo carro, né? Carro, eu acho que assim, é o grande lugar, é o grande modal, digamos assim, em que se ouve rádio hoje. Sem contar streaming, sem contar as rádios digitais, né? Que estão por aí também. É isso, você falou uma coisa certa, assim, de dentro da minha bolha, eu tinha a impressão de que ninguém ouvia mais rádio, porque as pessoas no meu entorno, a maioria delas nem tem aparelho de rádio mais em casa, eu mesma não tenho. E todo mundo está aqui ouvindo podcast no celular, escolhendo suas músicas no Spotify, no Deezer e tal, serviços de streaming, né? Então eu ficava, realmente a audiência de rádio está muito baixa. E me surpreendi
com essa pesquisa, assim, porque 83% da população brasileira ouvindo rádio por quase 4 horas por dia é muita coisa. É uma potência gigante, né? Você tem aí. E aí, assim, ainda nessa pesquisa, né? Já são 7,4 milhões de brasileiros que ouvem rádio via internet, segundo essa pesquisa da Kantar, né? De 2019 para cá, o crescimento do consumo de rádio por meios digitais foi de 85%. Tá, beleza. Mas só que a gente tem no país uma população de 214 milhões de pessoas aproximadamente. E quando você pega esses 214 milhões e descobre que 7,4 milhões estão ouvindo rádio pelos meios digitais, não é tanta gente, né? E, assim, 83% tem o hábito de ouvir rádio, como a gente falou, todos os dias, a maioria através do aparelho tradicional. Só que aí o que a gente escuta no meio jornalístico, assim, a grande preocupação das pessoas que trabalham com rádio é com esse público de internet, que, de acordo com essa pesquisa, é um público pequeno em relação à população total que ouve rádio. Você acha que essa preocupação de colocar a rádio nos meios digitais e tal é um pouco supervalorizada? Não, eu acho que tá antenado com o seu tempo, porque tem uma questão aí, nessa pesquisa especificamente até na Inside Rádio, que me chama a atenção, que é assim, qual é o rádio que as pessoas ouvem pela internet? A Rádio Sociedade, por exemplo, ela tem o Sociedade Play, é um aplicativo, você pode ouvir pela internet, você pode ver pelo YouTube, você pode ver pelo Facebook, pelo Insta, né? Mas você pode também ouvir o podcast do programa. Eu acredito, posso estar enganada, mas que muita gente que ouve podcast de rádio não diz estar ouvindo rádio. Hoje os podcasts, os 4 principais podcasts que eu ouço todos os dias de manhã cedo, são na verdade programas de rádio que começam antes de eu acordar. E que aí eu escolho ouvir, ou seja, eu estou ouvindo rádio pela internet. Mas se você me perguntar, eu vou dizer que eu estou consumindo podcast. Né? Porque o que são os podcasts? Isso também, sabe aquela fala de Chacrinha, né? Que ele comentava muito que nada se cria, sim, né? Sim. É isso. No fundo, o que são os podcasts? Bem antigamente, a gente gravava os programas para ouvir depois. Você não podia assistir, você tinha um gravador, colocava do lado do seu radinho de pilha ali, e você gravava para você poder ouvir em casa, ou pedia para alguém gravar para você ouvir em casa. Hoje, esses programas já vêm gravados, envelopados, sem intervalo comercial. E você ouve como podcast e diz, eu não estou ouvindo rádio. Mas você está ouvindo rádio. Entendi. Então, essa preocupação, porque assim, eu vejo muitas rádios hoje preocupadas em filmar o estúdio, né, para colocar no YouTube, preocupadas em produzir pequenas pílulas para deixar lá. São as opções. Hoje você tem mais. Eu acho que, no fundo, a busca é por se manter dentro do seu tempo. Já que hoje, se a gente pensar, a maior parte das pessoas que consomem rádio estão ali entre 30 e 49 anos, né? Muita gente aos 30 anos consome basicamente o que é da internet. Então, o que você consome? Cortes. É uma forma fácil, né, de você consumir. Você pode mandar por WhatsApp, você fez uma entrevista bacana, tem um recorte interessante, você distribui aquilo e você está distribuindo rádio. Você coloca uma câmera dentro do seu estúdio e você está fazendo TV, mas é rádio. Você transmite através das redes sociais, você está fazendo uma live, mas é rádio. Então você está otimizando, na verdade, os instrumentos que você tem para fazer rádio. Sim, sim. Agora você falou do podcast aí. A gente tinha um formatinho tradicional na rádio que a gente seguia, né, até bem pouco tempo atrás. E o podcast, ele vem com um formato totalmente diferente que, se você falasse disso há, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás, o povo ia rir, né, dizendo, isso não vai dar certo, um programa de 3 horas de duração, porque tem podcasts com esse tempo, né, 3 horas e tal. E, assim, um programa extremamente informal, que o cara tá, assim, sentado numa bancada e tomando cerveja e tal, não funciona, né? Isso no passado. Hoje tá esse sucesso que tá. Mas veja bem, antigamente a gente não viu que as pessoas estavam bebendo no estúdio. É isso. E tinham programas, por exemplo, eu não vivenciei isso, tá? Mas tinha, por exemplo, o Show da Manhã, eu sei, na Rádio Sociedade, há bastante tempo, que era 3, 4 horas de duração. Eu mesma, quando eu comecei em rádio, lá atrás, iniciozinho da década de 90, eu era jornalista locutora, acho que era locutora-redatora, era esse o título, a função. Eu trabalhava numa rádio de São Paulo, que era uma rádio de música e notícia, e tinha um horário de 4 horas. A cada 2 músicas eu entrava com uma notícia.
4 horas também as pessoas ouvindo a minha voz ali o tempo inteiro. Eu não fazia anúncio e desanúncio de música e dava notícia. Então, é relativo. Eu acho que hoje as pessoas estão mais próximas, elas enxergam, isso é uma coisa bacana, elas enxergam o que acontece no estúdio, né? Antes, você estava desgrenhado com sono. Eu lembro, essa rádio, por exemplo, ela se chama Alfa FM, é uma rádio que sempre foi voltada para a classe A de São Paulo. Era uma rádio só feita por mulheres, ainda é. E as pessoas tinham ideia de que nós íamos trabalhar de salto alto, de tailleur, que éramos todas executivas, maravilhosas, maquiadas. E éramos, nessa época, uma turma de meninas de 25 anos fazendo rádio. Estava assim, saindo da faculdade, começando a trabalhar com comunicação. Então, antes você tinha, talvez a grande diferença seja essa. Antes você tinha um imaginário. As pessoas criavam uma ideia daquela voz, né? E criavam um personagem ali. Hoje as pessoas podem te ver. E, inclusive, te percebem mais. Eu tenho ouvinte que olha no YouTube e fala: ai, você tá mal-humorada hoje, você tá feliz, você não dormiu bem, tá abrindo a boca, né? Toma mais água, você não bebeu água hoje. Existe essa relação. É mesmo, gente. Uma coisa, você não sabe de nada. Uma coisa que antes não tinha, né? Porque as pessoas não te enxergavam. Porque eu tenho certeza que tinha gente que tomava cerveja durante o programa também. Não, com certeza. Mas é isso. Não se colocava isso pro público, né? Era uma coisa que ficava ali nos bastidores. E quando eu falo assim de podcast de 3 horas de duração, que no passado seria condenado, é 3 horas de fala, porque você fazia um programa de 4 horas que você alternava com música. E as resenhas esportivas? Mas era assim? É assim, o bate-bola da Rádio Sociedade, são 3 horas. Sim, Então, enfim, de qualquer forma, o podcast hoje não é uma dor de cabeça, então, para vocês, concorrer com podcast nenhum. Muito pelo contrário, é mais um instrumento para você fazer rádio. Você pode utilizar, inclusive, aquele produto que foi para o ar, se você tiver tempo, enfim, se a rádio tiver capacidade, você pode transformar aquilo em várias coisas. Num podcast de entrevista, num videocast, pegar a entrevista que foi veiculada pelo YouTube, cortar, transformar aquilo num videocast. Basta pedir pro apresentador do programa realmente olhar para uma câmera, fazer uma cabecinha bonitinha, encerrar bonitinho, virou um videocast. Então, e é rádio. Um leque, né, de isso. Possibilidades. O que eu vejo ao longo desses 100 anos, né, e a Rádio Sociedade vai fazer 100 anos no ano que vem, a gente acabou de fazer 99 anos, é que a gente vai trocando de roupa, trocando de corte de cabelo, mudando a maquiagem, mudando o sapato, se adequando, se adaptando, e o rádio continua vivo. É isso, e as pessoas achando que a rádio ia morrer, né? E sempre assim, acharam, né? E eu queria aproveitar o gancho que você falou aí das pessoas que comentam, né, sobre o seu comportamento ali na hora do programa. Você começou a trabalhar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você disse que começou a trabalhar numa época em que não tinha internet, a rádio era basicamente a interação, né, com os ouvintes, era telefone e carta, né? Você acha que mudou muita coisa, assim, no comportamento dos ouvintes, essa questão da interatividade depois da internet, no sentido da proximidade, né? Porque eu sei que por telefone também os ouvintes acabam tendo aquela sensação de que estão próximos e tal, mas qual é a grande diferença, assim, nessa questão da interatividade com os ouvintes? Olha, o que eu percebo, né, desse meu iniciozinho em rádio, em que a gente recebia telefonema e carta, o tempo era outro. Sim. Tudo era muito mais lento. Então não era um problema você ouvir uma notícia, escrever uma carta, ir no correio, colocar, sei lá, e mandar, contando a sua história, ou enfim, fazendo um comentário sobre aquela notícia. Ou você ligar e ficar na fila, porque tem que ficar na fila, né, para entrar no ar. E aí você conversar com o apresentador. A sensação que eu tenho é que é só uma questão de timing mesmo. Hoje as pessoas têm mais pressa. Então você vê, você está com o WhatsApp aberto, você vê assim, subir um monte de mensagem. Texto, áudio e mais. Ouvintes que ficam muito chateados se você não lê ou se não ouvir. E é impossível, você não consegue ler todo mundo e responder todo mundo. Então, a proximidade, ela sempre existiu. Parece que eu sou até, né, que eu estou batendo na mesma tecla. Mas, assim, o que foi mudando foi realmente o nosso jeito em termos de sociedade, de fazer as coisas, né? Sim. Então, hoje você tem, claro, é mais direto. A pessoa pode ir lá
gravar e falar, olha o que está acontecendo aqui agora. Antes ela ligaria para me dizer, olha, Silvana, está tendo um protesto aqui na minha rua. Hoje ela grava, ela manda o detalhe. Então eu tenho a certeza de que aquilo está acontecendo naquele momento, né? Se ela me der algum indício. Isso facilita a apuração e a checagem também do rádio, né? Nesse sentido, pelo menos. Antes você tinha a palavra do ouvinte e muitas vezes você tinha que fazer uma apuração por um outro caminho. Antes de falar, né? Agora, uma coisa que eu acho curiosa, assim, que eu não sei se tinha na época da carta do telefone. Tem um programa da Band News que de vez em quando eu vejo ao vivo no YouTube, que é com o Megali. É Band News, né? Que é com o Megali. Gente, as pessoas detonam naquele chat do YouTube, né? Megali, você está horrível hoje, que camisa horrorosa, não sei o quê, por que você está mal-humorado? Você é um péssimo jornalista. E todo dia tá ali comentando. Esse tipo de intimidade que eu falo, de liberdade, as pessoas não podia ter naquela época, né? Não, até porque você tinha o distanciamento da imagem. Você imaginava, aquilo era um ídolo, né? Gente, quando eu comecei a fazer rádio, era um ídolo para algumas pessoas. Assim, inalcançável. A gente era uma outra posição. Quando a imagem veio, nós viramos gente como qualquer outra pessoa. A intimidade é tanta, que assim, às vezes eu passo pela rua, ô Silvana! Gente, teve um carnaval, o último carnaval antes da pandemia, em que eu estava num ônibus voltando de uma festa privada, naquele expresso, né, que a prefeitura põe dali da região do Dique para Barra. E então eu e meu marido, aí o rapaz virou e fez assim, olha, é Silvana Oliveira, ela fala assim meio alto. Aí eu... É isso, se cria uma intimidade, você entra na casa da pessoa e ela cria uma intimidade com você, que assim, ela te conhece muito e profundamente. Os presentes que as pessoas dão. Minha mãe faleceu durante a pandemia, né? Faleceu em 2021. E as coisas foram um pouco expostas nesse sentido na rádio, porque quando eu soube que ela estava com Covid, eu estava na rádio. Então, eu fiz um programa ainda, sabendo que ela estava com Covid, e quando ela precisou ser internada, eu estava também ao vivo na rádio, quando eu soube isso. E depois eu fui para São Paulo, e aí só deram a notícia que ela havia falecido. Eu fiquei um tempo fora e voltei. Mas se você visse, assim, a quantidade de mensagens no Instagram por conta disso, de oração, é isso, você passa a fazer parte da vida das pessoas, mesmo, sabe? Elas comentam tudo, assim, o que você colocar na internet, comentam de marido, comentam de filho, comentam de cachorro, comentam que você foi não sei aonde, encontram você em restaurante e falam com você. Amigo íntimo. E você falou uma coisa interessante que o rádio fala para uma pessoa, que realmente eu nunca tinha me tocado disso. E é muito individualizado mesmo essa relação, né? É diferente da TV, que realmente não tem isso. Ninguém acha que o William Bonner está falando com você ali. Mas na rádio tem gente que dá boa noite, não, né? Tem gente que dá boa noite. Mas com rádio tem muito isso, da pessoa conversar com rádio. Tem gente que fala no interior, principalmente, já teve muitos casos, né? De gente que ficava conversando ali com o locutor de rádio. Isso é bem peculiar. Agora, uma outra coisa, essa audiência gigante que a pesquisa mostrou da rádio no Brasil, não significa necessariamente que essas pessoas estão consumindo notícias. Elas podem estar consumindo música, elas podem estar consumindo programas religiosos, tem uma infinidade de coisas que a rádio oferece, né? E aí eu queria saber de você como é que vocês fazem para tornar o jornalismo de rádio mais atraente para as pessoas. É difícil, é um desafio? Eu acho que é um desafio, sim. E também acredito que sempre vai ser, né? A gente tem... fazer jornalismo, entregar, envelopar jornalismo, notícia no país é um desafio em qualquer segmento que você faça, eu não tenho dúvida disso. Fazer jornalismo em rádio, mais ainda. Mas aí você vai para aqueles critérios básicos de noticiabilidade, né? Você fala assim, bom, o que está mais perto dessa pessoa? O que ela precisa? É serviço? Né? Então vamos dar serviço para ela. O que ela precisa? Ela precisa saber quais são as demandas, né? Não sou eu decidindo aquilo que ela precisa, mas quais são as demandas reais dela. E aí a gente tenta falar sobre essas demandas, né? Trazer as notícias dessa demanda especificamente para que ela possa querer acompanhar. Tem a linguagem, que quanto mais próximo você fala, melhor é. Na Band News eu já peguei um momento em que não tinha mais aquela voz encorpada, em que você falava dessa forma, né, e se distanciava. Então hoje você tem poucos personagens
efetivamente em rádio, né? Antes eu seria, meu nome é Silvana Oliveira mesmo, não tenho outro sobrenome. Mas normalmente as pessoas mudavam um pouquinho o nome e assumiam aquele personagem que tinha determinadas características. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que Isabela é Isabela. Ela é assim. Se eu encontrá-la na rua, ela será dessa forma. Então, essa proximidade também das pessoas entenderem quem é você e se relacionarem com a pessoa e não com um ídolo, isso também facilita. E claro que você passa a utilizar recursos para criar uma proximidade na nova audiência. Porque você precisa de uma audiência nova, né? Inclusive, em São Paulo, a Band News foi criada originalmente, não era uma rede, né? Era a Band News FM, exatamente para isso. Havia a Rádio Bandeirantes AM, que é uma rádio de notícias, desde sempre, né? Foi a rádio que eu cresci ouvindo. E aí eles perceberam que a audiência estava envelhecendo, né? Dentro dos formatos, que eu particularmente gosto muito, mas que não era o formato que agradava tanto. E aí resolveu-se fazer uma rádio que fosse mais moderna, que ela tivesse um pouco de humor, né, que ela tivesse um pouco de pimenta também, que não fosse uma rádio de blá blá blá, em que as pessoas ficassem só falando, que você tivesse um relógio de 20 minutos para rapidamente as pessoas poderem ficar informadas. Então são alguns recursos que você consegue ter, sem contar as rádios que fazem música e notícia, que você também consegue dar um momento de lazer para o seu ouvinte, mas deixá-lo bem informado. Agora, nesse caso das notícias, né, vocês têm a internet como uma grande aliada, como você já trouxe aqui, em vários aspectos, né, de divulgação dos conteúdos da rádio, de atingir públicos diferentes através de formatos diferentes, mas tem essa questão das notícias que são muito instantâneas na internet. Como é que faz para a rádio acompanhar? Vocês têm uma estratégia específica de trabalhar? A rádio é instantânea muito antes da internet. Essa é a principal característica do rádio, o imediatismo. Então, na verdade, o que você vai fazer? Se você tem... A gente tem um correspondente em Brasília, por exemplo. O que acontece em Brasília, ele traz pra gente, muitas vezes, antes de sair em qualquer G1 da vida. A gente vai dar junto. Porque ele recebeu, assim como, a não ser, claro, né, quando é uma investigação, é uma notícia de fundo, mas aí isso também acontecia antes. Você só ficava sabendo no jornal do dia seguinte ou num jornal da tarde, se houvesse, né? Mas esse imediatismo, essa presença da rádio no que está acontecendo no momento, sempre foi uma característica muito forte. Então, você precisa ter, sim, repórter na rua, você precisa ter... Na redação, pessoas que façam ronda, né? E aí, para quem não sabe, fazer ronda é ligar, entrar em contato com os vários veículos de comunicação para tentar, com as várias instituições, para tentar saber o que está acontecendo e tentar desenrolar aquilo. Você, claro, acompanhar sites, acompanhar outras rádios também. Quando eu comecei, Isabela, tinha uma função que eu acho que nem existe mais, que se chamava Rádio Escuta. Que talvez seja hoje as rondas de insights que a gente faz, né? Porque a pessoa ficava lá ouvindo 10 rádios ao mesmo tempo, 10 é muito, mas 5 rádios, programas específicos para saber o que estava acontecendo. Porque claro que você não consegue ser onipresente, né? Então você tem que também ouvir o que a outra emissora está dando, quem ela está entrevistando, será que falou sobre isso? Então deixa eu puxar por aqui. Então, esse imediatismo é uma característica, antes da própria internet, uma característica desse veículo já vem, né? Sim. Agora, no caso da internet, por exemplo, a gente conversou aqui com Malu Fontes, ela criticou essa coisa de você ter aquela obrigação de estar na internet postando a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, aquela coisa de encher de notícias, sabe? E não deixar por muito tempo o site desatualizado. No rádio, vocês não têm muito isso, né? Vocês têm uma preocupação maior com aprofundar as notícias, com aprofundamento ao invés de imediatismo? Depende do programa, né? Por exemplo, o programa que eu apresento, o Conexão, qual é a proposta dele? De ser uma revista eletrônica. Então, se você ouviu Conexão, das 10 até mais ou menos umas 10h40, que é o horário da escalada, a gente tem um volume grande de notícias curtas, que são informações. Sim. Algumas dessas notícias eu escolho para fazer um comentário um pouco mais aprofundado.
alguma coisa que eu acredito que seja polêmica, ou que seja importante para a sociedade, ou que demande uma explicação maior, porque não faz parte do dia a dia das pessoas. A partir das 10h40, aí a gente entra com Brasília, que é um comentário mesmo sobre o que está acontecendo de mais importante. Depois a gente tem uma entrevista do dia, que aí é uma entrevista sobre um assunto importante, um factual, que a gente pode se aprofundar um pouco mais. E claro, com a interação do ouvinte, né? Então, existe espaço para você ter uma profundidade maior. Existem programas, inclusive, que acabam versando basicamente sobre um tema só. E existe espaço também para você ter notícias mais curtas. Sim, então não é uma obrigatoriedade de vocês ficar naquela correria louca de ter que dar notícia a cada, sei lá, 2 minutos. Não tem. E, inclusive, eu acho que isso também é uma grande marca da rádio, assim, o fato de você poder ouvir notícias comentadas. Que na televisão você até tem alguns programas, mas não é a marca. Eu acredito que a marca da rádio é essa, é você ter aquele apresentador que está ali noticiando e ao mesmo tempo falando, né, opinando e comentando os desdobramentos daquela notícia. Agora, você falou uma coisa interessante aí também da questão do envelhecimento da audiência, né? Na Rádio Sociedade você percebe isso, que vocês têm uma audiência mais velha e vocês tentam correr atrás, ou você não acha necessário? Como é que vocês trabalham? A Rádio Sociedade é uma rádio de família. É engraçado falar isso, né? Nessa altura do campo. Mas é uma rádio de família. Em que medida? As pessoas ouvem a Rádio Sociedade e dizem assim, eu aprendi a ouvir com meu avô. Tem isso mesmo. Então ela vai passando, é como se ela fosse passando, né? Do avô para o filho, para o neto. Exatamente. É óbvio que a gente trabalha, inclusive a gente teve uma mudança de marca há 2 ou 3 anos. Se você olhar, ela é um play. Hoje a marca da rádio é um play, né? Exatamente para atrair esse novo ouvinte. A gente quer o novo, a gente quer o de meia idade, a gente quer as pessoas mais idosas também. O Conexão foi criado para essa fatia aí de 25 a 49 anos. Então você percebe que ele tem um ritmo muito mais rápido em termos de notícias. Se você ouvir o programa, os primeiros 40 minutos, você está bem informado. Dá para você ter um dia ali tranquilo que você vai saber o que de principal aconteceu e o que de principal vai acontecer no seu dia, né? E você tem também um programa que é conversado a partir daí com as pessoas que preferem uma apresentação mais lenta, digamos assim. Aí a gente tem o Sociedade Urgente, que é das 6 às 8, ele é mais conversado, é um programa apresentado por Adelson Carvalho, tem muita notícia, é um pouco mais voltado para a política, mas é mais conversado. O Balanço Geral, então, que é Calil e Varela, ele é totalmente conversado, extremamente opinativo, analítico, com muito panorama, né, do que aconteceu, do que está acontecendo hoje, junto com o que aconteceu há 10 anos aqui na cidade. Então você tem um repertório grande mesmo, né? Para atrair todos os perfis. Exatamente. Silvana, eu queria falar com você um pouquinho agora sobre a atuação do jornalista dentro do rádio, né? Você acha que hoje o jornalista de rádio ele está sobrecarregado por causa dessa obrigatoriedade, né, de trabalhar com plataformas múltiplas? Ele não está ali só com o microfone, ele precisa postar no Instagram, ele precisa se preocupar também com o formato de vídeo que vai sair dali daquele programa e tal. Você acha que existe uma sobrecarga ou não? O jornalista está sobrecarregado, né? Por que eu digo isso, gente? Porque antigamente você tinha redações grandes, redações com uma presença efetiva de especialistas. Então você tinha ali, como tem no jornal, né? Você tinha uma editoria de economia, uma de política. Hoje, em rádio, dificilmente você tem isso, né? Você pode ter colunistas, mas você ter jornalistas específicos para aquela função é muito difícil. E sim, estamos sobrecarregados na medida em que hoje a gente faz rádio, mas fazemos TV também, mas fazemos site também. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Você está fazendo um programa de rádio, que na teoria seria só a voz, mas a sua imagem está aparecendo também. Então, uma preocupação que não se tinha, uma preocupação que eu não tinha quando eu comecei no rádio era estar ou não maquiada, né? Estar ou não com olheira,
estar ou não com o cabelo relativamente arrumado, estar ou não com uma blusa com mais ou menos decote. E hoje tudo isso faz parte do meu dia a dia. Porque quando eu entro no ar sem nenhuma maquiagem, claro que assim, por causa da iluminação do estúdio, uma iluminação mais fria, você aparece com uma olheira enorme, parece que você está adoentado. E aí as pessoas começam a perguntar. Então sim, a gente está sobrecarregado, as equipes são muito enxutas e multifuncionais, né? Sim. E a busca pela excelência sempre. Não é um paradoxo isso, porque tipo, a internet chegou para facilitar a nossa vida, né? Pelo menos era para ser uma ferramenta que... E facilita em vários sentidos, né? Mas, no entanto, a gente continua aí nessa sobrecarga, né? Porque o tempo mudou, né? O tempo os 60 minutos, eles continuam sendo 60 minutos, mas também eles não são mais 60 minutos. Às vezes eu falo na redação, né? Eu falo, gente, vocês não sabem o que era trabalhar sem internet, né? Quando eu comecei em televisão, eu fazia a produção de um quadro específico de saúde e eu definia falar, sei lá, sobre epilepsia. Aí eu ia no SEDOC da Band de São Paulo e pedia uma pesquisa sobre epilepsia. Ia na parte de biblioteca e pedia uma pesquisa. Aí eu voltava, normalmente 2, 3 horas depois, para ver o que tinha de pesquisa. Aí eu pedia para eles xerocarem. Aí eu ia ver o que tinha de imagem. Gente. Aí eu fazia, presta atenção! Aí eu ia fazer o texto, aí eu pedia para o âncora, para o apresentador, que na época era Tavinho Sesc, gente, com o tempo, gravar. E aí eu ia editar. Hoje eu dou um Google. Eu mesma gravo ali sentada no lugar onde eu tô. Então o tempo, né? E o volume de pessoas trabalhando também, né? Imagine quantas pessoas foram necessárias para eu fazer uma nota coberta, para fazer a introdução de uma entrevista que vai ser apresentada. Então hoje tudo é para ontem. Então realmente parece até um paradoxo. Mas a internet, ela acelerou a nossa vida demais. É mesmo. Né? Então, ela facilita, óbvio, mas ela dificulta nessa medida em que o tempo é outro. É isso, ela cobra as coisas numa velocidade muito mais, né, muito maior do que antes. E o perfil do jornalista de rádio, assim, porque antigamente a gente tinha um pré-requisito de ter uma voz bonita, né? Tem que ter uma voz bonita, impostada, como você falou no primeiro bloco, tem que ter aquele personagem, né, aquela entonação. E isso já eliminava uma grande parte. Tanto que eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errada, de que a voz era mais importante até do que a formação. Tanto que você tinha muitos locutores que não eram jornalistas. E hoje parece que isso meio que está mudando, né? Como é o perfil hoje do jornal? É isso, antigamente a voz era o importante. Então você tinha muito poucas pessoas que tinham uma formação acadêmica em jornalismo, né? Você contava nos dedos mesmo, em cada uma das rádios. E você tinha locutores que com o tempo aprendiam a fazer notícia, aprendiam a se comunicar e eram locutores que viravam comunicadores noticiaristas. Hoje se exige não mais uma formação acadêmica efetiva em jornalismo, porque a gente não tem a exigência do diploma, né, nesse momento, apesar de quase todas as rádios pedirem DRT, né, mas na teoria a gente não tem, mas cada vez mais você quer um profissional que seja antenado com a notícia. Você não precisa mais de uma voz tão impostada, você pode ter mais vozes femininas, né, porque naquela época a gente tinha dentro do rádio uma preferência por vozes masculinas, por causa realmente do estilo da voz, né? A voz masculina, ela costuma ser mais grave e é muito mais fácil você ser agradável com a voz mais grave. Ela não fica tão alta assim, né? Como fica uma voz média feminina. Hoje isso importa pouco. Claro que ainda é difícil você ter alguém que tem uma voz que não seja agradável, porque acima de tudo o rádio é voz, né? Também, então você quer prender aquela audiência, você tem que ter uma voz que seja minimamente palatável, mas o conhecimento é mais importante. Conhecimento, carisma, a capacidade de se comunicar, de se aproximar do ouvinte. E a capacidade também de gerir esses múltiplos formatos, né? Que a era digital tem oferecido também, né? Também? Também. Mas é porque são coisas que a gente aprende, né, no dia a dia. Então, você vai desenrolando ali. Sem contar que quem chega hoje para a rádio, aí eu tô falando nos mais novos que estão chegando, parece que já nasceu, né? Quem chega já nasce passando o dedinho, sabendo fazer um vídeo de internet. São coisas que estão muito
presentes nos meninos que estão se formando, né, agora. Sim. E uma coisa que eu acho bacana é isso, assim, eu chamo de meninos porque estão na faculdade, né, e eu me sinto uma mais velha pela experiência de trabalho, não são meninos necessariamente na idade, mas muitos querem fazer rádio. Isso eu acho muito bacana, terem essa visão, assim, de querer participar de rádio, mesmo que seja no formato podcast, no formato que una rádio e vídeo, e coisas afins. É isso, eu percebi muito isso na faculdade, essas pessoas, quando pegava a disciplina de radiojornalismo, se apaixonavam, né? Aí saía de lá, e aí o professor dizia, rádio é apaixonante, pena que não dá dinheiro, é o que pior paga, ficava aquela coisa. Mas todo mundo, é difícil você ver um estudante de jornalismo que passe por essa disciplina e que não goste, não gosto de rádio não quero, porque é realmente uma coisa fascinante. Agora eu queria falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira, né? Primeiro, trabalhar no rádio foi escolha sua ou a vida foi te levando, foi um caminho? De onde surgiu assim, a sua paixão também pelo rádio? Bom, eu ouço rádio desde pequenininha, né? Com 5 anos eu comentei aqui que eu entrava no carro, meu pai ia me levar para o colégio e ele ouvia a Rádio Bandeirantes AM. Então, assim, eu nasci comendo notícia, isso fazia parte da minha vida, notícia e música em casa, o tempo inteiro. Eu escolhi fazer jornalismo com 16 anos, mas eu entrei na faculdade para ser correspondente de macroeconomia, correspondente internacional de macroeconomia do Jornal do Brasil, porque eu sou dessas, eu queria aquele jornal especificamente. Ao longo da faculdade, eu fui fazer um trabalho de rádio e o professor disse que eu tinha uma voz bacana. Aí eu fui fazer curso e a vida se encaminhou de me levar por esse caminho. Eu fiz um estágio nessa Rádio Alfa, depois fui fazer outras coisas, porque eu sempre gostei muito de economia. E aí me chamaram para voltar, para ser uma folguista. E eu comecei lá. Aí de lá eu fui trabalhar com televisão, passei muito tempo em São Paulo trabalhando com televisão. Depois voltei para coordenar a Rádio USP, né? A Rádio da Universidade de São Paulo, que faz um jornalismo científico muito interessante, porque é para o público jovem, então tem uma linguagem bem diferente. E aí eu acabei ficando na mídia eletrônica, fazendo jornalismo na mídia eletrônica. Engraçado que nesse percurso aí entre a Alfa, a Band e a USP, eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal do Brasil. Mas aí não tinha mais espaço na minha vida. Acabei não indo. Ah, tá, que massa. Agora, você tem uma trajetória marcada também por muitos cargos de chefia, né? Isso é ótimo, assim, você ser uma mulher negra e estar em cargos altos dentro de um meio que é predominantemente masculino, que é o meio de rádio, né? Você encontrou muitas barreiras, você tem que lidar até hoje com essas barreiras. Como é que foi chegar nesse lugar que você ocupa hoje? Eu sou muito privilegiada, né? E sou uma pessoa repleta de privilégios, eu sempre falo isso. Eu venho de uma classe média alta de São Paulo. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa pobre. Estudei em bons colégios, então eu tinha também um bom relacionamento, né? Tinha acessos. Mas, claro, que até hoje eu enfrento situações, barreiras e afins. Ao longo desse meu histórico, eu sempre tive que, enfim, se os meus colegas, homens, brancos, digamos assim, falassem português e inglês, eu tinha que, para poder concorrer em pé de igualdade, falar português, inglês, espanhol, italiano e começar a aprender francês. Então, sempre foi a minha rotina, né? Tentar ser 2 ou 3 vezes melhor. E o racismo, ele segue acontecendo, né, Isabela? Assim, infelizmente, eu não posso dizer, felizmente, eu não posso dizer que é uma rotina no meu trabalho, no meu dia a dia, mas aconteceu. Antes de eu voltar a fazer apresentação na rádio, eu fui contratada na rádio para ser gestora. Eu tive que substituir uma apresentadora e fui fazer uma entrevista, ia fazer uma entrevista no programa de saúde com um médico daqui de Salvador, que ainda bem que eu não me lembro mais o nome, mas enfim, ele estava incomodado, porque queria ser entrevistado por aquela pessoa. Ele falou várias vezes pro estagiário. Ele não me conhecia, ele não sabia da minha história, não sabia de nada, mas ele leu a cor da minha pele. E ele identificou uma pessoa que não tinha capacidade de fazer a entrevista. E olha que assim, a apresentadora, ela
era muito mais nova, ele já tinha sido entrevistado por ela Sim. outras vezes, então assim, ela era muito mais nova. Na teoria, você fala, talvez mais, né, com menos inexperiente, com menos experiência, né, o que era, ao fim e ao cabo, uma verdade, mas estou falando só da leitura que ele fez. E foi muito constrangedor. Eu fui, fiz a entrevista, porque era minha obrigação. Quando terminou a entrevista, ele ainda falou para mim assim, poxa, até que foi boa. E aí eu olhei e falei assim, eu disse ao senhor que seria correta. E saí. Eu achei que só eu tinha percebido isso na redação, porque essa situação constrangedora aconteceu na redação. Eu voltei para a redação e não falei nada, e aí a redação estava comentando aquela situação de racismo. Isso não é uma coisa atípica. Sim. Hoje acontece menos, mas acontece. Né? A leitura que a pessoa faz sobre determinado, né, assunto e de quem é capaz ou não de estar naquele lugar e de falar sobre determinado assunto. É triste isso, porque ele desconhece a sua história, desconhece a sua trajetória e lhe julga pela cor da pele, que na cabeça dele é inferior, e aí já tira todo um raio-x e compromete um Sabe o Minha Pele é Linguagem, sim, a leitura é toda sua? É isso aí. Ai, É isso. É uma pena. Ainda bem que você falou que está mudando, né? Mas ainda tem muita a gente vê coisa. menos, né? Acontecer menos, o que não quer dizer que não acabou. aconteça e que não incomode. Eu tive um episódio, fui fazer uma palestra no aniversário de Salvador na Associação Baiana de Imprensa e aconteceu algo similar. Havia um incômodo de uma pessoa que estava lá, de um homem, porque eu estava falando sobre aquilo que eu fui convidada para falar, negritude e gênero na imprensa de Salvador. Ele ficou extremamente incomodado. Depois na quarta pergunta, na quarta participação dele, ele disse que achava um absurdo tratar de racismo no aniversário de Salvador, que ele não estava ali para isso. Meu Deus. E aí eu fiquei me perguntando, né, o porquê. Por que esse incômodo? Anfa. É isso. E agora eu queria que você compartilhasse com a gente também um pouco da sua experiência, né? Você já deu até uma pincelada aí de como era trabalhar na rádio na época que não tinha internet. Você tem episódios assim que marcaram a sua trajetória no rádio antes e depois da internet? E qual a principal mudança que você vê na sua rotina de trabalho mesmo produtiva depois desse advento da era digital? Com certeza, os equipamentos, né? A gente tinha... Era muito engraçado. A gente, no começo da minha carreira, eu fui repórter de rádio e a gente ia pra rua com um gravadorzinho assim, parecia um pouquinho mais grossinho. Tinha a fita cassete normal, a fita menor. E você ia, entrevistava a pessoa, você saía... E, gente, eu tô falando de coisa de... eu tô falando de coisa de 35 anos, mais ou menos. Não é muito não, né? Você fala assim, são 3 décadas. Você saía, você parava num orelhão, aí você abria, você ligava, na realidade, para a redação a cobrar. Você abria aquele bocal do orelhão e você usava a garra, plugava no seu gravador e plugava no telefone para você mandar a sua matéria. Era assim que você mandava. A gente não tinha WhatsApp, então a gente mandava a matéria dessa forma. Eu cheguei a pegar, ainda na Rádio USP, um período de gravação com fita de rolo. A gente editava, cheguei a aprender, porque eu era gestora, né? Então, para ser gestora, eu acredito que realmente você tem que pelo menos saber minimamente aquilo que está acontecendo. Eu fui aprender a editar com gilete. Gente, era gilete mesmo. Você pegava a fita, colocava, cortava e colava como se fosse um durex. Então, assim, o tamanho da mudança, que é você ter um celular hoje, gravar, ou já estar aqui no seu WhatsApp, colocar para gravar aqui, para mandar um áudio, você já fazer a gravação e entrar direto, é uma realidade absurda. Eu lembro de um caso de um incêndio que teve aqui, eu já estava na Band News nessa época, eu já não era repórter, mas foi um incêndio perto de casa, em que eu fiz uma gravação ao vivo pelo telefone celular. Se fosse naquela época, se eu não tivesse com o meu gravadorzinho, isso não existiria, né? Então, para você colocar alguém no ar, era muito complicado. Para você entrar no ar, era muito complicado, onde quer que você estivesse. Para você mandar uma mensagem, mandar informação. Nossa, a gente trabalhava com telex. Sabe o que é telex? Minha gente, telex. Eu tô buscando assim, né?
estágio, a origem da origem da origem. Então, assim, os equipamentos hoje são muito menores, mais leves, mais fáceis. Hoje você consegue, com altíssima qualidade, a gente tem um equipamento na rádio que, na verdade, é um aplicativo e com um cabo de microfone, que ele tem uma qualidade de estúdio. Olha. E você faz essa gravação na rua, onde quer que você esteja, se coloca no ar, parece que você está no estúdio. Então, a qualidade do som também mudou muito. É imensamente melhor, em especial a qualidade do som jornalístico, que era a qualidade da AM, né? Com aquele que alcança mais, mas ela tem aquele chiado. Nossa, mudou muito, está muito mais fácil. Tá mais fácil, mas ao mesmo tempo também mais estressante, exatamente, né? E assim, para finalizar, você tem uma trajetória na TV e uma trajetória também na rádio, né? Tem como comparar se você tem uma predileção por um ou por outro, nessa questão da rotina mesmo, de trabalho produtivo, de jornalista? Você tem uma paixão especial pela rádio ou tem saudade da TV? Os dois ocupam lugares, assim, muito parecidos no meu coração. São duas paixões que caminham pela minha maior paixão, que é jornalismo, né? Eu adoro fazer TV. Eu acho que TV é uma magia. Você capturar efetivamente a alma do outro é uma coisa incrível, né? Mas também adoro fazer rádio. Você está diariamente se conectando, conversando, trocando ideias com as pessoas. Também é maravilhoso. Eu acho que essa convergência midiática é o futuro. A gente fazer tudo ao mesmo tempo agora. É isso. E o rádio te dá o retorno muito mais rápido, né, do que a TV. Você tem o retorno ali na hora. Então, é um termômetro muito bom, assim, para quem trabalha com jornalismo, poder ouvir isso no momento que você está fazendo, né? Que você está trabalhando. Então, Silvana, foi uma conversa maravilhosa. Eu gostei muito né? Muita coisa aqui que você falou, eu não sabia. Aprendi muito aqui com esse bate-papo. E acho que quem está em casa também, nos ouvindo no rádio, nos vendo na TV ou no YouTube, vai também ter uma outra visão agora de como é fazer jornalismo de rádio, né? E é uma coisa apaixonante mesmo, volto a dizer. Todo mundo que estuda isso na faculdade fica encantado. E obrigada, muito obrigada pela sua contribuição. Espero recebê-la aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos também. Viu? Agradeço muito o convite, claro, quando você quiser. Pronto, quero agradecer muito também a toda a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, trabalhando muito incansavelmente para fazer o Sala de Imprensa. E agradecer a você que está aí do outro lado, ouvindo e dando audiência para o nosso programa. O Sala de Imprensa está de volta na semana que vem. Até lá!